Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa terceira aula da Masterclass em modelo quadro branco. Você está com diversos outros modelos de vídeo ali no sistema, na sua sala de aula, bem como 2 e-books bem extensos para ler. Essa é a nossa terceira aula, como eu falei, e nós vamos falar um pouquinho a respeito de ATP. Eu vou tirar algumas dúvidas de vocês que já leram, que já viram os vídeos animados, para que a gente possa fechar com chave de ouro o nosso conhecimento. Eu sou o Dr. André Lopes, PhD em Ciências do Movimento Humano e estou aqui para te ajudar a ter uma carreira bem melhor num futuro breve. Vamos começar falando então um pouquinho a respeito da nossa molécula de ATP. O que significa ATP? ATP nada mais é do que adenosina trifosfato. A adenosina trifosfato é o resultado da junção de uma molécula de adenina mais ribose, que é um açúcar. A junção dessas duas moléculas vão me dar a molécula de adenosina. Essa molécula de adenosina, quando ela for acrescida de 3 fosfatos inorgânicos, então nós vamos ter o fosfato inorgânico entrando nessa molécula, nós vamos ter a geração de uma molécula chamada AMP, a adenosina monofosfato. Por que chama monofosfato? Porque tem apenas um fosfato que foi unificado junto com a molécula de adenina. Quando nós passarmos a ter mais um fosfato inorgânico aqui, nós vamos ter então agora a molécula chamada de ADP, adenosina difosfato. Porque agora eu tenho 2 fosfatos ligados à minha molécula de adenosina. Quando eu colocar mais um fosfato aqui, nós vamos ter então a nossa molécula de ATP, adenosina trifosfato. Porque nós temos 1, 2, 3 fosfatos grudados na minha molécula, unidos na minha molécula de adenosina. Isso vai me dar a minha tão famosa molécula de ATP. Então o meu ATP é uma molécula formada por adenina, ribose, formando adenosina, mais 3 fosfatos. Então eu tenho a adenosina trifosfato como sendo a molécula de alta energia, a molécula química, resultado do meu metabolismo energético. É este ATP que vai ser utilizado nas diversas reações químicas celulares para o desenvolvimento, para propiciar a questão da manutenção energética para estas reações. É tudo que nós sabemos e conhecemos a respeito de metabolismo energético tem um único final: ressintetizar essa molécula de ATP. Então, em cada molécula, cada ligação de alta energia que nós temos, essas ligaçõezinhas de alta energia aqui, nós temos, como o próprio nome diz, ligações de alta energia, uma quantidade de energia química que vai ser liberada quando houver a quebra dessa molécula, quebra dessas ligações, produzindo então a possibilidade das reações acontecerem. Quando nós estamos em repouso, grande quantidade de ATP está ali na nossa célula armazenado. Então nós temos bastante ATP no repouso. E conforme nós vamos fazendo atividade, nós vamos tendo uma demanda maior da atividade metabólica celular, nós vamos quebrando esse ATP em ADP, e se a demanda for ainda mais forte por energia, se eu precisar produzir mais energia química na minha célula, eu posso chegar a uma molécula de AMP. Então eu quebro estas 2 primeiras ligações, liberando energia
quebro a segunda ligação liberando energia e eu preservo a minha última ligação. O meu monofosfato é o mais difícil de ser quebrado. Por quê? Porque se eu quebrar esse monofosfato, quebrar a adenosina monofosfato, eu vou ter moléculas que podem ser extremamente lesivas para a minha célula. Eu vou ter uma molécula, uma inosina podendo ser produzida nesse contexto, que vão me levar a moléculas intermediárias, chamadas de xantina e hipoxantina. Mas isso eu vou conversar no próximo vídeo com vocês. Nesse vídeo, então, eu quero que vocês entendam que nós vamos ter a molécula de ATP, a molécula de adenosina trifosfato. Cada quebra dessas ligações fosfato me liberam energia, então eu tenho em repouso a molécula inteira de ATP. Conforme eu vou fazendo atividade, eu vou quebrando essa molécula, eu vou deixando ela na forma de ADP e um fosfato inorgânico solto. Depois, se eu acelerar o processo de liberação de energia, eu posso quebrar de novo esse ADP, gerando AMP. Claro que essas reações elas acontecem automaticamente e simultaneamente com a ressíntese dessas moléculas acontecendo através da mitocôndria, através do ciclo de Krebs, através do metabolismo citosólico da glicose e também através da participação da molécula da creatina fosfato, que doa energia para fazer a ressíntese. Então, quando eu chego a ADP, é porque eu quebrei o meu ATP em ADP e teve fosfato inorgânico aqui. A minha ressíntese, a volta dessa molécula para ATP, vai depender de várias formas de metabolismo, como a minha creatina fosfato, como a minha creatina fosfato, como a minha glicólise e a minha oxidação de nutrientes, que vai acontecer lá a minha oxidação na minha mitocôndria e vai produzir bastante energia. Então eu tenho 3 formas de ressintetizar, extrair energia para fazer a ressíntese dessa molécula de ADP a novamente ATP, adenosina trifosfato. Quais são essas formas? Creatina fosfato, glicólise e a oxidação dos macronutrientes também. Então eu vou ter, dentro desse contexto, o meu metabolismo fosfagênico, o meu metabolismo glicolítico e o meu metabolismo oxidativo. Para que a gente pudesse ter uma ideia, eu deixei aqui no cantinho, ó, 2 informações, 42 quilômetros e 75 quilos. Se nós pegássemos um sujeito de 70 quilos, mais ou menos, e colocássemos ele correr 42 quilômetros, metabolicamente, as reações de quebra da molécula de ATP, ou seja, as reações que formam energia, iriam necessitar de 75 quilos de ATP para realizar 42 quilômetros de maratona. Para que vocês tenham uma ideia, então a ressíntese, o metabolismo ressintetiza, volta a transformar ADP em ATP numa quantidade que, se fosse continuada, se fosse possível mensurar, daria aproximadamente 75 quilos de ATP ressintetizados para completar 42 quilômetros. Então vejam a complexidade desse metabolismo, como que ele age em todos os momentos para fazer o fornecimento de energia tanto em situação de repouso quanto em situação de exercício, em atividade de baixa, média e alta intensidade. Então nós entendemos um pouquinho a respeito dessa molécula tão fascinante de ATP. O que eu quero que vocês gravem desta aula: o ATP é adenosina trifosfato. Cada ligação desses fosfatos, 1, 2 e 3, tem uma alta energia. Qual é a possibilidade de quebrar essa molécula de ATP? A primeira ligação é a mais fácil de se quebrar e produzir energia. A segunda, só se eu tiver uma falha de metabolismo ou se eu tiver um excesso de necessidade de ATP devido a uma intensidade alta de exercício.
E a terceira quebra, a quebra da terceira molécula de fosfato, ela só vai acontecer em situações de extrema necessidade de produção de energia ou em situação de hipóxia, sem a presença de oxigênio em alguma célula. Por exemplo, numa questão de um infarto agudo do miocárdio, uma oclusão vascular, aí eu vou degradar a molécula de ATP até quebrar o fosfato inorgânico aqui da minha molécula de AMP, o que vai gerar a minha molécula de adenosina, inosina, e aí eu vou ter uma cascata de produção de radicais livres que eu vou falar para vocês no próximo vídeo. Então assiste de novo esse vídeo e fica ligado. O que eu quero deixar também claro para vocês? 3 pontos de metabolismo: creatina fosfato, glicólise, oxidação de macronutrientes no metabolismo oxidativo e também uma curiosidade. Para realizar 42 km de maratona de exercício, eu gasto mais ou menos 75 kg de ATP. Claro que esses 75 kg referem-se à ressíntese de ATP. Se eu pudesse contabilizar quanto ATP eu ressintetizo em 42 km, 75 kg de ressíntese de ATP. Beleza? Então agora vocês já sabem um monte de coisa a respeito da molécula de ATP, sabe que vem de ribose, de adenina, tem fosfato inorgânico, um monte de reação legal para vocês explicarem aí para os alunos de vocês, explicarem para os pacientes de vocês, pessoal da área da nutrição, pessoal da área da educação física, da medicina e assim por diante. Abraço e qualquer dúvida eu estou à disposição para vocês aqui no grupo, aqui no sistema, para tirar dúvidas a respeito de bioquímica, produção de energia e tudo mais que vocês queiram saber. Um abração do professor André Lopes.